Olá, meu nome é Lúcia e eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha história com yoga. Eu iniciei a minha prática de yoga há 16 anos atrás. Foi aí que tudo começou. Eu tive essa oportunidade de praticar Vinyasa Yoga, que é uma prática mais fluida, onde você tem o Surya Namaskar ou posturas referente a guerreiros, posturas sentadas, em pé, deitadas. Já nas primeiras aulas, eu já sentia que alguma coisa diferente estava acontecendo dentro de mim. Porque quando eu terminava as aulas, eu me sentia muito bem. E naquela época eu andava bastante desanimada, porque eu estava me recuperando de um grande trauma na minha vida. A minha família sofreu um grave acidente de carro e a minha filha teve sequelas irreversíveis. E eu me lembro que nessa época eu buscava respostas para muitas questões, principalmente por que essas coisas aconteciam na vida da gente. E eu não sabia, não tinha mais forças assim para viver. E comecei a perceber que o yoga estava me trazendo alguma coisa. De repente eu vi yoga na minha frente, me mostrando um caminho, uma possibilidade de resgate, de vida, de alegria, um resgate de força, de felicidade. E aí eu pude sentir mudanças no meu corpo, na minha vida, nos meus relacionamentos. É claro que foi bem devagar, esse processo demorou algum tempo. E aí eu comecei a perceber que mudava muita coisa sim. Que quando eu encontrei o yoga, eu praticamente me redescobri. Eu comecei a me lembrar de mim mesma. Comecei a despertar dentro de mim uma força que estava só guardadinha lá. E por esse sentimento de bem-estar, que a cada prática eu saía, né, muito mais feliz, mais disposta, mais alegre, nem entendia muito porquê, eu comecei a procurar a filosofia que dava base a esse método, né, que é um método físico que você acessa o seu interno. E aí busquei estudar. E acabei me tornando professora de Vinyasa Yoga, pelo Simplesmente Yoga, onde eu tive a honra de conhecer o professor Marcos Schutz. Ele me ensinou que além dos asanas, filosofia, cantei mantras, pratiquei pranayama, que são práticas respiratórias, e com muita disciplina, mas o que ele me ensinou mesmo foi que o yoga, ele está dentro. E você pode acessar esse yoga quando você está aberto com o seu coração. Entendi que a yoga é uma filosofia de bem viver e de estar presente. Presente nos seus pensamentos, presente nas suas ações e presente nos seus sentimentos. E como curiosa, sempre fui muito, né? Eu dei continuidade aos meus estudos. Estudei um pouquinho de Hatha Yoga, estudei Kundalini Yoga, que são outras vertentes, mas o fim é o mesmo. É o trabalho de autoconhecimento. E tive o privilégio de conhecer o Iyengar Yoga. No início eu tive muita resistência, porque o método exigia muito mais de mim. Exigia mais concentração, mais foco, mais paciência e muito mais presença. Continuei a praticar e comecei a perceber mudanças mais profundas. E essas mudanças, elas se mantinham no meu corpo por muito mais tempo. E decidi, a partir daí, estudar o método. Eu queria entender porque quando eu colocava o meu pé no chão, eu sentia o contato da sola dos meus pés no chão, isso me trazia estabilidade, me trazia equilíbrio. Por que eu saía das aulas muito mais relaxada? Eu percebia que a minha mente estava mais serena, mais tranquila. No início era uma prática física, sim, mas eu podia sentir a energia circulando no meu corpo todo. Porque a precisão da técnica do Iyengar, ela integra o nosso corpo com a mente e a inteligência. Eu percebi uma profunda expansão de consciência em todas as partes do meu corpo
E com isso eu comecei a mergulhar mais e mais para dentro. Comecei a estudar o método desde então. E essa prática mais focada em ajustes e alinhamentos me fez entender que é possível ver, sentir e pensar com entendimento sobre o nosso corpo, de dentro para fora. Que quando a gente observa os músculos no nosso corpo se moverem, a gente mergulha para dentro e a gente ocupa esses espaços internos. Quando levamos a atenção para o encaixe dos ossos, um perfeito encaixe, onde cada osso está no seu lugar, fazendo a sua função, a gente consegue vislumbrar a perfeita organização do nosso sistema. Dessa forma, a gente estimula o fluxo prânico, né? O fluxo sanguíneo dentro do corpo, e isso restabelece a saúde e traz muito mais estabilidade para a gente. O mestre Iyengar diz que quando a gente sai da periferia do nosso corpo e vai para dentro, a gente acessa uma sabedoria nata em nosso ser. E essa sabedoria nasce daqui, ó, do centro do peito. E a gente só consegue acessar quando a nossa mente está em silêncio. E hoje, depois de tanto tempo de prática, eu consigo entender que a gente é um ser em construção e que a gente tem essa responsabilidade de trilhar o caminho, né? Com muita calma, com confiança, com aceitação, com atenção e muita generosidade. A gente precisa entregar, e com a entrega a gente pode descobrir que a gente pode se tornar um ser melhor. Apesar de tudo que se acontece na sua vida, a gente pode usar isso tudo como uma forma da gente se nutrir e se fortalecer para os próximos passos. E quando a mente e o corpo estão em perfeito alinhamento, o cérebro está sobre o coração aqui, os dois fluindo de forma tranquila, focados. A gente está pleno, né? Isso chama-se plenitude. E quando a gente tem essa compreensão, esse mergulho para dentro, a gente descobre todo o nosso potencial. E descobre também que não basta ter silêncio fora, tem que ter silêncio aqui dentro. E a yoga me fez entender isso. A gente pode acreditar na gente e que é onde eu me encontro, é aqui dentro. Quero, antes de fechar, agradecer profundamente a alguns professores com quem eu cruzei nessa estrada, nesse caminho. Marco Schultz, meu querido e eterno amigo, professor. Sushila, que está nessa caminhada comigo desde sempre, foi a minha primeira aula, eu fiz com ela, e desde então eu parei, voltei, até hoje nós somos muito amigas e eu ainda pratico com ela. E a grande e queridíssima professora Kátia da Costa, no qual eu cada vez mais sinto a gratidão pelos ensinamentos, pela pessoa que ela é, pela professora que ela é, pela mestre que ela é. Super, super, super gratidão. E se você tiver vontade, sentir o chamado, eu dou aulas na Academia Bodytech, no Cita América, na Barra da Tijuca, na Physilabor, dentro do Jockey Club, e acabei de abrir um estúdio em casa. Eu moro na Barrinha, na Barra da Tijuca. Vocês estão super convidados para experimentar e quem sabe trilhar esse caminho de autoconhecimento. A luz do meu coração saúda e reverencia a luz do coração de cada um de vocês. Namastê.